Ora, vamos lá, mais uma pedalada. 21 de dezembro. Que horas são isto? 11h30 quase. Está bom, está numa horinha de dar aqui as pedaladas para ver se acabo com a barriguinha, que isto ontem começou o desastre. Foi sonhos, foi filhoses, foi broas, enfim. O que é que se há de fazer? Eu aviso já aqueles que gostam de ver os meus vídeos do Eu Quero é Tacho, que isto em janeiro, Quero é Tacho, vai ser à base de peixinho cozido, bifinho grelhado e pouco mais. Bom, mas vamos continuar a provar os vinhos e a classificá-los. Como sabem, ontem fiz um vídeo a anunciar que os vinhos não são menos que os países. Se os países são classificados por essas agências de rating com As, 2As, 3As, o vinho é a mesma coisa, que a gente bebe e depois é de bom tom fazer é pelo menos à portuguesa, e nós somos portugueses. De maneira que o vinho vai ser classificado nos meus vídeos do Eu Quero é Tacho com As. Ou 2 é melhor ainda, 3 melhor ainda será um vinho ótimo. O vinho do Porto, a gente costuma dizer, aquele é como o vinho do Porto, quanto mais velho está, melhor fica, não é? Costumamos dizer das pessoas. Mas depois, antes de continuar, deixa-me cá aqui, o melhor peixinho da horta, diz o Rogério Santos, o melhor é o peixinho da horta, por acaso não é nada mau. Eu gosto, não sei a fazer, mas vou ver se aprendo para fazer. O Ari Sarabando, entretanto já passou aqui uma data de gente, eu peço desculpa de não me ter referido. O Mari Silva, Jorge Oliveira, não se esqueça de encher os pneus. Estamos todos os dias encho os pneus. Encher o pneu, eu quero é vazar o pneu, mas já viu como é que eu tenho o pneu? Ana Bossier, já reparei, a sua barriga desceu um pouco. Você é simpática. Porque, eu ainda não a medi, mas um dia destes vou medir, para começar a controlar isso. Manuel Fernandes de Araújo, Vasco Mesquita, Filipe Garrido. Bom, vamos lá continuar a conversa. Dizia eu que nós dizemos a algumas pessoas que vão passando os anos, não é? Vão ficando mais velhas, ou mais usadas. E alguns que se mantêm ali, a gente diz aquilo é como o vinho do Porto, quanto mais velho está, melhor fica. Ora, mas não aplicamos isso nas instituições, não é? Queremos sempre correr com as pessoas quando ficam boas, quando ficam mais apuradas para fazer determinadas coisas e pôr lá inexperientes. Não fazemos uma transição de gerações bem feitas, porque é evidente que é preciso dar lugar aos novos, mas não implica tirar 5 experientes e pôr, por exemplo, 5 inexperientes. Não. Implica tirar 2 experientes e pôr 2 inexperientes e os outros 3, se eram 5 experientes. Tira-se 2 experientes e põe-se 2 inexperientes, para que fique uma geração com experiência ao lado de outros menos experientes e o conhecimento possa passar de uma forma natural. Mas não se faz assim. Porquê é que eu hoje puxo para aqui esta conversa? Eu ia ali neste fim de semana, entretive-me nas leituras de notícias e se calhar isto já se fala há uma data de tempo, eu não sabia, e portanto vamos lá a isto. Não sabia concretamente, já ouvi uns zunzuns, mas não tinha lido. E há 2 fatores que me preocupam. Tem a ver com a RTP, os 2. E a RTP tem a ver com todos nós, mesmo com aqueles, ou se calhar principalmente com aqueles que nos vêm fora de Portugal, porque é o seu elo de ligação ao país. Era funcionar melhor, mas é o seu elo de ligação ao país. E aqueles que cá estão nunca se lembram disso. Nunca se lembram, raramente se lembram. Espera lá, a RTP serve também
para ligar os portugueses que estão lá fora, e são muitos, são milhões, ao seu país, e a grande maioria, 99,9999999%, honram muito Portugal. E a RTP devia ser o espelho dessa gente. A RTP devia levar o país a essa gente e trazer essa gente ao país, para que a gente se orgulhe deles, para que a gente perceba como povo, somos um povo muito adulto e bom, não como nos querem pintar. Aliás, os piores inimigos dos portugueses são os portugueses. Basta ir às redes sociais e vê-se isso. Agora, com o Covid, então, é ver uma data de gente a falar do que não sabe. São os cientistas de Facebook. Mas vamos à RTP. Ouvi então dizer ali que o presidente da RTP se vai embora. Está a chegar ao fim do seu mandato, final deste ano, e se vai embora. É a altura do governo pôr alguém à frente da RTP. Não como ponha à frente de uma fábrica de cervejas ou de um médico. Percebem o que é que eu quero dizer? Está na hora do governo entender que tem que ir arranjar alguém que perceba de televisão para gerir a televisão. Alguém que goste de Portugal. Porque para estar à frente da televisão pública portuguesa, o primeiro requisito é gostar muito de Portugal, ter orgulho de Portugal e querer fazer do Serviço Público de Televisão, ando a dizer isto há mais de uma dúzia de anos, o Serviço Público de Televisão deve ser espelho e memória. Está reduzido a estas duas palavras. Não façam mais reuniões de cacaracacá para discutir o que é o Serviço Público de Televisão, com gente que sabe muito, que fala muito, mas que pouco faz ou nada, a não ser receber. Receber, sabem. O Serviço Público de Televisão é espelho e memória. Eu fiz uma vez um documento, já há uns anos, há 12, como eu disse, um documento chamado os 10 problemas e as 10 soluções para o Serviço Público de Televisão. Fiz esse documento, identifiquei os 10 problemas e dava as 10 soluções, porque isto não é só dizer mal, é dizer, está mal, feito assim e deve-se fazer assim. Só dizer mal não chega. E mandei esse documento para todos os partidos da Assembleia da República, os que lá estavam há 12 anos. Eu acho que ainda não havia PAN, não havia nada dessas coisas. Portanto, mandei, que é para esclarecer, para o CDS, para o PSD, para o PS, para o PCP e para o Bloco de Esquerda. O único que me respondeu foi o Bloco de Esquerda. E marcou um dia e uma hora para uma reunião para falar naquilo. Só que na véspera mandaram-me um e-mail a dizer que a reunião tinha que ser adiada. E até hoje, 12 anos depois, continuo à espera do dia para lá ir defender um documento que, como é óbvio, 12 anos depois, necessita de ser atualizado. Mas a base está lá. É isto que fazem os partidos na Assembleia da República. Porque são partidos, são arrogantes, estão acima, fazem o que querem, nem respondem, como é o caso. Mas têm a lata enorme, a falta de vergonha, não digo na cara, porque os partidos hoje têm uma cara, amanhã têm outra. A enorme falta de vergonha de dizer que se preocupam. Não preocupam, e quando eu digo que são todos iguais, esta é uma das provas. São todos iguais. Só um é que respondeu e na véspera adiou a reunião e nunca mais a marcou, que vai
dar exatamente igual aos outros. Portanto, são todos iguais. Nesta altura, o partido, no Bloco de Esquerda, eu creio, acho que estava mesmo. Ainda lá estava o Francisco Louçã. É só para que conste. Com estes, se calhar ainda era pior. Mas pronto, é só para que conste. Ora bem, é necessário que o Governo aprenda, decida o que é a RTP, aprenda o que é o Serviço Público, não sabe, tem que aprender. A senhora Ministra da Cultura não sabe, e muito menos o seu Secretário de Estado do Audiovisual, Nuno Artur Silva. Sabe lá ele o que é o Serviço Público de Televisão. Ele sabe o que é produzir programas de televisão e vendê-los à RTP. Isso ele sabe. E fazer ali um grupo à volta dele, que são sempre ali as mesmas pessoas, e que vão fazendo tudo o que há para fazer. Tudo. Incluindo estarem ao mesmo tempo na RTP e no canal Q, que é dele. Porque eu acho que ainda é dele. Ali para o Governo. Ele disse que o vendia, mas ali nos jornais 2 anos depois nada estava feito. Não sei se agora está ou não. Não vi, deduzo que possa estar na mesma, mas não afirmo. Fica aqui claro, não afirmo que ainda seja dele. Sem ninguém saber, pode ir lá ter ido ao notário e tal. Há 2 anos, no jornal, o jornal reclamava por dizer que ele não cumpria aquilo que dizia. E pelo menos não cumpriu durante anos. Agora, o mais grave é que parece da cabeça deste senhor saiu a ideia de acabar com o canal Memória e substituiu-o por um canal infantil ou juvenil. Ou da cabeça do Governo, vá lá saber-se, porque ele agora está no Governo. Portanto, sai da cabeça do Governo, mas não sei se é da cabeça dele, que é o da pasta. O da pasta dossiê. Não estou a falar da pasta, porque a pasta depois é outra coisa. É que normalmente entra a programas que são vendidos pelas empresas. Aquele está ligado à RTP. Ou que estava ligado à RTP. Já não está. Dizem. Acham que sim, eu não sei. Isto é grave. Quem for ao canal Cabo, onde está o canal Memória, agora já está também canal livre de TDT, por isso ainda é mais grave acabarem com ele, porque agora as pessoas que ainda não têm TV Cabo não podem, porque é caro, ou porque não querem, podem aceder ao canal Memória através da antena normal de televisão. Então agora aquilo já tem valor, acaba-se com ele. Para quê? Para substituir por um canal que necessita de muito mais produção própria. Ou então de ir comprar produtos lá fora, dobrá-los e emitir. Entre comprar o vai e vem, não sei se estou a ver, ou então produzir, pois, é engraçado, não é? Pois é. Eu acho que ele devia pensar era como é que podia melhorar o canal Memória. E aí é que entra a tal história, quanto mais velho está, melhor está, é como o vinho do Porto. É que o canal Memória tem que ser entregue a quem perceba da história da televisão. Quem? Olha o Júlio Isidro. Em vez de fazer programas, ponham-no a fazer também programas, que eu sei que ele gosta. Mas ponham-no a tomar conta do jornal, do canal. Ponham-no à frente do canal. Então é o canal Memória. E aquele senhor tem memória de tudo. Não o ponham rodeado lá numa mesa, rodeado de pessoas que só sabem muito, mas é determinado assunto, só. De coisas estrangeiras, enfim. A mim dá-me desespero, porque eu sei que muito pedal, a meta já está próxima. Tenho 67 anos e a gente não vive 200 ou 400 como as tartarugas. Gostava de ver o Serviço Público de Televisão em Portugal entregue a boa gente. E não vejo.
gostava de ver, e o governo tem agora uma oportunidade. Ponha no lugar deste senhor que vai sair alguém que goste de Portugal, que perceba de televisão ou que queira aprender televisão. Porque aquilo aprende-se e aprende-se rápido. Basta ter cabeça para pensar e está de olho nos conselhos que se recebe, porque a maioria daquela gente não está lá para aconselhar, para fazer um bom serviço público. Está lá para aconselhar as pessoas que ali devem andar à volta. Isso estão. Eu quando há conselheiros, eu estou a falar, não vou dizer o nome, mas estou a falar de um senhor que aparece aí nas novelas, em todos os canais, mas que foi conselheiro da RTP de ficção, dava conselhos sobre a ficção, e que perante uma série chamada Eusébio, o Rei da República, deu como conselho, 2 anos antes do centenário da República, e com o Eusébio ainda entre nós, em condições até de participar com 30 segundos em cada episódio, com autorizações tiradas, que era o advogado do Eusébio, que era o próprio Eusébio. A série seria minha e do João Malheiro e do Luís Aleluia. Foi uma ideia minha, desenvolvi e depois pedi ajuda para prosseguir com aquilo, e foi aí que me tornei amigo do João Malheiro, uma pessoa excepcional. Eu não conhecia. Fui à procura dele porque era a minha obrigação. Se eu queria fazer uma coisa sobre o Eusébio, tinha que ir falar com o biógrafo oficial do Eusébio. E arranjei o telefone dele, telefonei-lhe, e foi de uma simpatia tão grande que ainda hoje somos amigos. Mas houve um senhor conselheiro, um ator que aí está. A série nunca foi feita, como sabem. Foi dito pelo diretor de programas, que é exatamente aquele que lá está hoje outra vez na RTP. Foi dito, depois de ver a sinopse daquilo tudo, foi dito, só uma estação de televisão que não tivesse no seu perfeito juízo é que não queria isto. Foi dito isto. Então, e depois foi escrito o primeiro episódio, porque ele disse que queria o primeiro. Eu, no lugar dele, nunca pedia para eu escrever o primeiro episódio. Nunca. Provou não perceber nada do que está a fazer. Dizia, escreva-me aí, eram 26 episódios, escreva-me aí o 18º episódio e mande-me. Porque só assim é que ele ficava com a ideia, se eu tinha a história toda na cabeça, encadeada, se eu tinha dividido, se tinha trabalhado e se sabia do assunto, e se tinha assunto para ir até ao fim com interesse. O primeiro episódio qualquer um escreve. Melhor ou pior, qualquer um escreve. E só aí ele provou logo que não percebe nada do que anda lá a fazer. Mas pronto. Eu ainda lhe disse, mas o primeiro? Sim, claro, que o primeiro é que eu sei, se aceita aí tudo. Ok, quero o primeiro, eu escrevo. Nem ia. Não valia a pena lhe dizer aquilo que disse aqui. Nunca mais respondeu. Eu escrevi aquilo, não teve a delicadeza de responder. Nunca mais respondeu até hoje. E aquilo estava corretíssimo, tudo. Além de bem engendrado, o João Malheiro leu e disse, não se pode contar nada, está cá tudo. As histórias, os nomes dos jornalistas envolvidos na reportagem quando o Eusébio chegou a Lisboa, tudo, estava lá tudo. Nem sequer respondeu esse senhor. Até hoje não respondeu. Por isso é que eu não tenho o mínimo respeito pelo senhor que é hoje diretor de programas da RTP. Acho um garoto. Só os garotos é que fazem coisas deste género. E digo assim publicamente, e espero que isto chegue ao seu conhecimento e às pessoas da RTP, para ele, quando passa no corredor, pensar, se calhar estão aqui a dizer mal de mim, porque também devem ter visto aquilo. Isso aí, quero lá saber, quero mesmo saber, e quero que ele saiba aquilo que eu penso dele. Mas houve um tal conselheiro, meus amigos, que eu soube, porque ele próprio disse a um amigo meu, aqueles tipos estão loucos, querem fazer uma série sobre o Eusébio. Hoje, os gajos não conseguem perceber que em Portugal hoje
Pessoas com menos de 40 anos sabem lá quem foi o Eusébio. E é isto. O conselheiro, foi isto, conselheiro, não sei se ainda é, da RTP, conselheiro para ficção. Toda a gente ainda hoje sabe quem é o Eusébio. Eu vou-lhes dar um exemplo. Aqui o rapaz. Eu não sei nada de futebol, não aprecio futebol, não vejo futebol rarissimamente, mas sei muito bem quem é o Eusébio. Sempre soube. O meu filho mais novo e o mais velho, os dois, percebem patavina de futebol. Não ligam patavina ao futebol, mas sabem quem é o Eusébio. E um tem 46 e o outro 25. Sabem quem é o Eusébio. Na altura tinham os dois menos de 40 anos. E qualquer pessoa hoje sabe quem é o Eusébio. O João Malheiro uma vez contou-me que fez várias viagens, mas fez uma viagem com o Eusébio num desses estados da Federação Russa, porque ele foi convidado para a inauguração de um estádio. E quando chegou ao aeroporto, creio, acho que foi de Moscou, a fazer, como é que se diz, transbordo, não é transbordo, mas a fazer escala, assim é que é, alguém viu o Eusébio e resolveu anunciar nos altifalantes do aeroporto. É com muita honra que o aeroporto, não sei de quê, sabe que neste momento nas nossas instalações se encontra o grande Eusébio. E foi um tumulto de gente à procura, a ver onde é que ele estava. E cá vem-me um freguês destes dizer aqueles gajos são loucos. Pessoas com menos de 40 anos já não sabem o que é o Eusébio. O mais grave não é ele pensar assim. O mais grave é ele ser conselheiro sobre a ficção no canal público de televisão. Isso é que é grave. Isso é que é grave. E foi, não sei se ainda é, conselheiro de ficção. Isso é que é grave. O mais grave é o canal público de televisão não ser espelho e memória do país. Vamos, por exemplo, falar dos domingos. Se alguém, num domingo, agarrar no comando RTP, SIC, TVI, há ali uma hora que a gente não sabe bem em que canal está. Aquilo está com o mesmo estilo de música, o mesmo estilo de programa, nos 3 canais. Epá, eu não tenho nada contra os cantores populares. Contra alguns tenho, porque acho aquilo degradante. E é vergonha alheia para mim estar a ver aquilo. Estar a ver uma senhora de acordeon quase a dizer palavrões. É que uma coisa é o Kim Barreiros. O Kim Barreiros é um que está infectado, a quem eu desejo as melhoras. Estive com ele em muitos programas de televisão. É uma pessoa divertidíssima. É um português. É um português do Minho. Uma pessoa divertidíssima. E não é ordinário. Ele dá a entender as coisas. É brejeiro. É brincalhão. É um português. A senhora que de acordeon, que diz não sei o quê do pacote, mano, é ordinário. Aquilo é ordinário. Mete vergonha ver aquilo. Portanto, não podemos confundir os cantores populares portugueses que se identificam com Portugal, que são no fundo aquilo que nós somos, a desgarrada do Minho, a desgarrada dos Açores, que são coisas lindíssimas, às vezes lá sai uma, mas os poetas populares, etc., não podemos confundir com a ordinarice e com outros cantores que parece que vivem num mundo ou num país que não existe, que falam de coisas que não existem, que são completamente plástico do mal. Esses não, nem o Kim Barreiros, nem aquele canário alegre, pessoal alegre, um português e tal. Portugal é aquilo. Eu esse gosto acho que sim. E essa gente, como os cantores, devem ir por ali. Mas se eu estou a ver os 3 canais, porque é que aquilo há de ser tudo igual? Desculpem lá a pergunta. E porque é que no serviço público não há de aparecer
também os outros portugueses, o Vitorino, o Carlos Alberto Muniz, o Samuel, canto que o Samuel tem uma voz lindíssima, o Carlos Alberto Muniz é os Açores, dentro daquela viola, o Vitorino é o Alentejo e o País, a poesia, a planície dourada. Porquê é que esses não aparecem? E mais alguns, como é evidente. Mas porquê é que não aparecem? Será que não querem ir? Ou não os convidam? Aqui fica a pergunta. O Serviço Público de Televisão deve ser o espelho e a memória do país. E a pergunta é, acham que tem sido? Ou acham que deve mudar? Acham que deve continuar? Muda agora o Presidente, mas aquilo continua por aí fora? Ou acham que é uma oportunidade para o Governo repensar tudo isto e pôr alguém que queira arregaçar as mangas e fazer da RTP um verdadeiro serviço público de televisão, remodelando o canal Memória, dando orçamento decente ao canal Memória para que ele possa produzir os programas, porque um canal Memória não é ir ao arquivo agarrar nas cassetes e pô-las. Não, há que falar daquilo, identificar, explicar como é que é feito. Hã? O canal Memória é agarrar num jogo de futebol e voltar a pôr o jogo 30 anos depois? Ou é trabalhar esse jogo, pôr lá os jogadores que hoje são avós, comentando, contando histórias, orgulhando o país, dizendo nós chegámos lá, não sei aonde, e ganhámos, e depois estavam os portugueses que lá vivem, imigrados, em euforia nas ruas a saudar-nos. O canal Memória é isto ou é o quê? Acabar com o canal Memória para fazer um canal infantil ao juvenil. Meus senhores, vão ao canal Cabo e vejam quantos canais infantis ou juvenis existem. Mais de 10. Mas muito mais. É uns atrás dos outros. E querem ainda fazer outro. Esta gente percebe alguma coisa de televisão? Ou há aqui outros interesses por trás disto? Espero que o Governo se sente para pensar e se calhar não era só substituir o Presidente da RTP. O Primeiro-Ministro podia substituir a Ministra da Cultura. Olha, aproveito quando ela vai lá para o tal drink e deixa ali os artistas e telefona e digo, olha, fica aí nos copos, nos drinks, não voltes que eu já tenho aqui outro para o teu lugar. E fazer cair o Ministério todo, incluindo esse Secretário de Estado. Até amanhã. E não se esqueçam, Serviço Público de Televisão tem que ser espelho e memória de Portugal.